Bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso programa da Confraria do Batom. A gente sempre começa com Na Sala com a Confraria e hoje aqui já estava dando risada e descontraindo porque a nossa Na Sala de hoje tem a ver com o pilar da sedução. E eu recebo aqui duas figuras que eu gosto muito, que são mulheres maravilhosas, poderosas. Uma delas é a nossa colunista, né, a doutora Fairuz Helena, dermatologista. Bem-vinda, Fairuz. E a Dayana, que é nossa curadora de conteúdo na Confraria do Pilar de Sedução, que é empresária e também é coach de sexualidade e relacionamento. Obrigada, Day, por estar aqui com a gente hoje Na Sala. E do que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre autoconhecimento, sobre libido, sobre mulheres se conhecendo e buscando o prazer. Então, começa contigo, Fairuz. No teu atendimento de consultório, porque acho que uma das principais coisas que até a gente conversava antes aqui nos bastidores é a mulher buscar o seu prazer, é ela se autoconhecer. E aí, inclusive, isso passa pelo corpo, né, Fairuz? Como é que é no teu atendimento, como dermatologista, mas tu trata muito a questão íntima, o que as mulheres mais te falam, assim, de conhecer ou não, né, o seu corpo? Eu vejo que, assim, nós ainda temos muito pudor em relação a falar sobre região íntima feminina, a falar com mulheres sobre a sua própria anatomia. Eu vejo que as pacientes, muitas vezes, elas chegam um pouquinho envergonhadas, um pouco constrangidas até de falar sobre o que lhes traz ali, quais os seus sintomas. E na hora do exame eu sempre gosto de dar um espelho para a paciente. A paciente, ela faz, né, uma avaliação em conjunto comigo. Com o espelhinho a gente vai vendo as estruturas, eu vou narrando, né, como uma espécie de tour guiado, né? A gente tour guiado pelas partes íntimas femininas. Isso a gente vai olhando as estruturas, eu mostro, olha, aqui nós temos o teu introito, temos o canal da tua uretra, por onde passa o xixi, nós temos aqui o clitóris, os lábios internos, externos, monte pubiano. A gente faz toda uma revisão e eu fico muito chocada porque muitas vezes mulheres nunca se olharam. Elas não se conhecem. E aquilo que a gente não conhece, a gente não domina, a gente não tem controle. Então, se eu não conheço a minha própria anatomia, talvez eu não saiba meus pontos de prazer, talvez eu não me permita, né, me tocar, me sentir. E isso é uma coisa que eu acho que limita muito as mulheres do ponto de vista sexual. E, gente, sexo faz parte da vida, sexo é uma coisa super importante. Tu te permitir sentir prazer é fundamental. Tu saber onde fica teu clitóris, tu saber o que vai ser mais agradável ao toque, o que tu vai, né, te sentir melhor. Isso é fundamental, assim, pra tu realmente te empoderar e ser dona do teu próprio prazer. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? É o se conhecer para se ser dona, né? Da sua autonomia sexual e da busca pelo prazer. Dayana, nos teus atendimentos, isso também imagino que seja, até porque uma das coisas que tu traz com muita naturalidade, né? Que a gente vai ter aqui no programa qualquer dia, o uso, inclusive, né? Dos brinquedos, dos sex toys e tal. Até como uma forma da mulher também se conhecer, né? E se tocar. Eu sei que tu é também uma que levanta essa bandeira, né? Da mulher se conhecer, se tocar, se conhecer, utilizar, né? Os brinquedos sexuais para se descobrir sozinha, muitas vezes, né? Não necessariamente com um parceiro, mas queria também que tu falasse um pouquinho sobre esse momento, né? Tão especial de se conhecer, de se enxergar mesmo da mulher em busca do prazer. Bom, obrigada, tô muito feliz de estar aqui, ainda mais de falar sobre esse assunto. Primeiro quero contar que eu tive essa experiência de ser avaliada pela doutora Fairuz e assim, com uma delicadeza que ela traz esse momento, assim, de estar ali primeiro que a sala é linda, né? E aí tu deita naquela uma maca, assim, toda especial, então tu já vai sentindo uma segurança e naquele momento ela trouxe o espelho, a gente foi conversando sobre a minha região íntima e eu me senti muito especial e assim, com carinho e com cuidado de tratar isso. Então, acho que foi um momento bem importante, acho que nós mulheres temos que nos permitir ter esses momentos de autoconhecimento mesmo e muitas vezes é aquilo, né? Se eu sei onde é o meu clitóris, se eu sei que nos lábios externos eu também sinto prazer, aonde que irriga circula sangue para que venha o meu prazer, né? E aí eu lembro do Tantra, quando eu fiz um retiro tântrico somente de mulheres, tinha um momento que tinha de nós apresentarmos a nossa vulva para outras
mulheres que estavam no retiro, então era um momento de nudez feminina, era um momento onde a gente se apropriava do nosso corpo, onde muitas ali a gente estava curando a vergonha. Ai, os meus lábios são muito grandes, o meu é escurecido, eu tenho pelos aqui, um é maior do que o outro, e aquele momento de nós olharmos para o nosso corpo e dizer assim, ó, eu te perdoo e eu te aceito. Então tem isso que, assim, às vezes parece bobo, né, gurias, mas como a gente está falando de autoconhecimento, é importante. E ter participado deste evento, assim, do retiro, e ter tido essa experiência junto também contigo aquele dia no consultório, cada vez mais a gente vai se aceitando, porque assim, a gente vai chegando à idade, não tem mais tudo firmezinho, tem um pouquinho de flacidez, tem um pouquinho de escurecimento. Então, assim, tu já começa a avaliar o que é importante eu aceitar, que é meu, e o que eu posso também melhorar, né? E aí o autoconhecimento, ele vem para trazer esse nosso próximo assunto que tu me perguntou, que é do orgasmo, que é também de tu aceitar, porque assim, Iva e Fai, nos atendimentos eu vejo muito a mulher com dificuldade de inserir um produto, um vibrador, um acessório. Muitas mulheres chegam assim, mas eu não preciso disso. E o que meu parceiro vai achar de eu trazer um vibrador? E muitas vezes o vibrador vai fazer com que a circulação sanguínea da região aumente, e aí aumenta o teu prazer, aumenta a tua sensibilidade. Então esse conjunto de autoconhecimento, eu aceitar o meu órgão, né, aceitar minha vulva como ela é, ou então conseguir melhorar, né? Sim, a gente tem, né, diversas opções de tratamento para todas as neuras que vocês tiverem. Então, assim, se incomoda, trata. Se incomoda, né? trata. E acho que essa pode ter uma hashtag, né? Se incomoda, trata, né? Não, acho perfeito. Aceita, ou se por acaso de alguma forma, né? Me olhei, me enxerguei, não tô gostando. Ou tem, inclusive, alguma questão, e aí eu ia falar dos sex toys, né? Vamos falar. Já larguei o orgasmo. Porque entra uma outra questão também, que a gente sempre bate muito dessa questão do empoderamento, do se aceitar, do procurar ajuda, informação, do se tocar, que é a questão que toda mulher merece ter orgasmos satisfatórios, né? Então, se ainda estamos nessa busca, porque também é uma coisa que a gente observa muito nas nossas conversas mais, né, dentro da confraria, de algumas mulheres que ainda não têm, ou tem só o orgasmo clitoriano, ou às vezes tem, às vezes não tem, ou só depende do parceiro para ter o orgasmo. Então, e orgasmo é vida, né? E até, o que é esse livro que tu trouxe aqui? Ai, gurias, olha, eu trouxe um livro que tá na minha cabeceira, né, que tá, olha só. Esse não é um livro ao vivo, né, mas tá valendo a dica, tá valendo a dica. Entendendo e melhorando o seu orgasmo, que é bem isso, assim, aqui traz diversas abordagens, assim, de como a gente pode reconhecer um orgasmo, porque a gente estava há pouco falando, né, Fai, que muitas mulheres chegam às vezes para mim no consultório e falam assim, Dai, eu acho que eu tive orgasmo, mas eu não tenho, como que eu vou saber? Eu assim, olha, se tu tá realmente em dúvida, provavelmente tu não teve. Ou tu teve um orgasmo muito leve, ou tu teve um orgasmo aquele de 2, 3 segundos, porque nós temos o poder, né, gurias, de ter orgasmo de até 30 segundos, diferente dos homens, né, e para isso a gente pode desenvolver várias técnicas. E a gente estava conversando que, assim, boa parte das mulheres não chegam a ter orgasmos durante a vida. Não reconhecem, não sabem, não se importam. E a gente... Tem ideia dos percentuais, Fairuz? Porque acho que tem várias pesquisas diferentes, né? Mas o que seria um Os orgasmos, assim, a maior parte deles vai ser clitoriano, né? Boa parte também com estímulo tanto de penetração quanto estímulo do clitóris, então dentro e fora, né? E existem também, saiu um artigo esse ano numa revista científica, que existem padrões de contração do assoalho pélvico diferentes. Nós temos basicamente 3 tipos, isso foi estudado, né? Tem o padrão em onda, que é uma estação que ela vai e vem, né? Tem o padrão em avalanche, que ela vem muito forte, vai diminuindo. E temos o orgasmo em vulcão, que é uma coisa que vai esquentando e explode. Então, assim, também é difícil da gente falar, porque as mulheres vão ter padrões de contração diferentes do assoalho pélvico. Mas em termos assim de percentuais, né, daí que a gente estava conversando, nem toda mulher vai ter orgasmo de penetração. Não. Né? A maioria, inclusive, tem orgasmo clitoriano, né? Então, assim, de 100 mulheres, somente 70% das mulheres conseguiram alcançar um orgasmo.
sendo que tem aí a nível nacional, 30% das mulheres nunca realmente tiveram um orgasmo, né? 30% é muita gente. É muita gente. E assim, foi uma pesquisa feita em 2010, aí com muita gente. E aí, em 2020, fizeram novamente com menos pessoas, mas esse percentual continuava bem próximo mesmo, assim, de 30%, porque tem diversas regiões do país que o conservadorismo, religião, diversos aspectos, né, que acabam acontecendo isso. Mas dos 70% das mulheres que têm orgasmo, 48% delas, o orgasmo é clitoriano, e mais ou menos 17% é com a penetração. Então, assim, muito homem acha assim, nossa, vou penetrar, ela vai ter orgasmo. Não é bem por aí, porque o orgasmo do canal vaginal, ele é um orgasmo mais em ondas, que a gente aprende lá no Tantra, né? Ele é um orgasmo mais profundo, em ondas, e o orgasmo clitoriano, ele é esse vulcão, ele é essa explosão que a gente, depois de ter esse orgasmo, a gente fica super sensível, que daí tu não quer, não encosta mais no clitóris, o clitóris ele fica extremamente bem sensível, então naquele momento não encosta, vou relaxar, vou entender todo esse orgasmo que eu tive, né? E uma coisa super importante, gente, o clitóris, ele é uma estrutura que ele tem a glande clitoriana, né, que é a pontinha ali do iceberg, que a gente consegue ver, tá recoberta pela pelezinha, que é o capuz clitoriano, e tem os bulbos que descem, né, pela parte de trás ali dos grandes lábios ou lábios externos. E tudo isso tem uma inervação muito importante. E acontece que o estímulo, ele pode ser tanto pelo toque externo, mas também na parede anterior do canal. Essa parede anterior, então, eles falam até nos estudos que seria um complexo clítero, uretro, vaginal. Então, são as 3 estruturas. Se for friccionado por dentro também, nessa porção, a gente também vai ter uma sensação de prazer, que é o tal do ponto G, que não é um ponto, e sim uma área. É uma área de maior inervação, confluência de 3 ali. De 3, que está abaixo ali do clitóris. Então, a gente tem que também aprender quais são os nossos pontos de prazer, onde que a gente consegue ter mais sensações, porque cada mulher vai ter um padrão, cada vulva é única, cada canal vaginal é único. Então, por isso que a gente estava falando que o autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é tudo, né? E lembrar também, eu gosto muito de levar para as palestras, para os cursos, uma analogia assim. Os homens, eles são como fogão a gás. Então, tu aperta ali, ligou, ele tá aceso, pronto, e muitos homens chegam ao orgasmo de 4 a 6 minutos. E nós, mulheres, eu gosto muito de trazer que nós somos aquele fogão a lenha. Então, a gente vai esquentando aos poucos, a lenha vai queimando. Então, quando a lenha vai queimando, eu digo assim, ó, as preliminares, né, gente? Então, assim, mulheres, nós precisamos em torno de 12 a 16 minutos de preliminares. E tendo essas preliminares, o orgasmo ele é muito mais fácil de atingir. Então, assim, o fogão a lenha, depois que ele esquenta, não é à toa que dizem que esquenta a casa inteira, porque daí nós pegamos fogo e aí vem aquele orgasmo muito mais satisfatório, né? Muito mais gostoso. E paralelo a isso, a gente tem que realmente ensinar os homens, né? Eu me atrevo a dizer ensinar, e também incentivar os homens para que eles façam uma preliminar com mais tempo, sem pressa, porque assim, se a mulher precisa de 12 minutos para se esquentar e a média nacional de uma relação sexual é 12 minutos, assim, é pouco. A conta não fecha. A conta não fecha. Preliminar deveria começar antes. Então, a preliminar começa antes. Não conta do tempo, né? Não conta no tempo. Então, assim, gente, vamos investir mais numa preliminar, ou então num lubrificante, num sextoy, como a Iva trouxe antes, porque o sextoy, às vezes, o que acontece? Ele estimula mais rapidamente a circulação sanguínea da região e vai nos dando mais prazer. A gente pode também lembrar que nós temos prazer nos seios, nós temos prazer em outras zonas em erógenas. outras zonas, no ouvido, né? Então a gente vai lembrar dos 5 sentidos, que é a audição, a visão, paladar, olfato e tato. Então
Olha que maravilha, né, gente? Ô, Dai, eu ia encaminhar para justamente pedir dicas, né, de como é que a gente pode ajudar as nossas telespectadoras a aumentarem a sua libido, a terem mais prazer. A Dai já respondeu a pergunta, né? Já trouxe várias aqui, a questão das preliminares, do atiçar os 5 sentidos, do se conhecer. Doutora Farius, e da parte, né, da visão mais realmente clínica, o que poderia ficar para as nossas telespectadoras, assim, para que a mulher tenha aumentado a sua libido, conquiste mais o seu prazer? O que poderia trazer para a gente finalizar aqui a nossa sala com dicas? A Dai, sem perguntar, já veio largando, né? Por favor, Farius. Gente, assim, acontece que libido não é só estar junto com o parceiro, ou daqui a pouco estar junto com o seu vibrador, seu sex toy, mas envolve outras questões, envolve também questões anatômicas. A gente sabe que muitas vezes é difícil de ter lubrificação, principalmente, eu ganhei bebê, tive um parto vaginal, as coisas estão alteradas, tô entrando na menopausa. Super funcionante, minha vida pessoal tá a milhão, minha vida profissional tá ótima, mas a minha anatomia mudou porque meus hormônios caíram. Então, assim, eu consigo melhorar isso de alguma forma. Talvez assim, não quero usar um hormônio daqui a pouco, eu tenho outras alternativas para isso. E, gente, sim, hoje nós temos a possibilidade de utilizar tecnologias, utilizar aparelhos que vão melhorar tanto a parte da musculatura do assoalho pélvico, quanto a parte da mucosa do canal vaginal. Então, a gente consegue, com tecnologias, fazer uma revitalização da arquitetura das células, melhorando lubrificação, melhorando circulação, melhorando o colágeno. O colágeno também é importante. Não é só no rosto, né? Colágeno é tudo, gente, pelo amor de Deus. Ele é super importante para que a gente tenha uma boa firmeza do canal vaginal, para sentir a penetração. Muitas vezes, quando a gente faz um laser dentro do canal vaginal, até o parceiro percebe que ficou mais firme, ficou mais justo, e com isso a gente consegue sentir melhor essa penetração. E nós temos também uma cadeira, que eu sempre falo, uma cadeira incrível. A cadeira mágica. Que faz o reforço da musculatura do assoalho pélvico. E essa cadeira, ela faz com que a gente consiga sentir a contração, que muitas vezes a gente não sabe apertar. Isso é importante na hora da relação, para lubrificar, para aumentar a circulação. E ter o fortalecimento dessa musculatura de assoalho pélvico vai trazer mais satisfação para a relação sexual. Fechamos com chave de ouro, né? Essa nossa sala de hoje, que várias dicas, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista mais comportamental. Gurias, muitíssimo obrigada. A gente tem que fazer mais salas como essa, né? Porque é um pilar muito importante pra gente, o da sedução. E falta, muitas vezes, espaço da gente conversar abertamente, sem papas na língua, trazendo informação de qualidade, né? Para as nossas confrades, nos nossos eventos da confraria e aqui para o público em geral que nos acompanha na RDC TV e no canal do YouTube. Gurias, muitíssimo obrigada, né, pela presença, Daiane, a doutora Farius, e continue acompanhando aqui com a gente, tá só começando o programa de hoje.